As forças naturais sempre foram motivo de muita preocupação, pois estão cada vez mais devastadoras à medida que o tempo passa. Desde quando o homem passou a tentar descobrir a relação de causa e efeito que regem esses acontecimentos, notou-se um incrível salto na busca por tentar barrar tais desastres, uma vez que agora estaria em jogo não somente as causas desse problema, mas as suas consequências sobre a humanidade. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ocupando uma área de mais de 27.000 km², o Haiti está localizado na parte oeste da ilha espanhola, onde possui um total de mais de 10 milhões de habitantes. Considerado um dos países mais pobres do mundo, o Haiti conta com um percentual alarmante, uma vez que cerca de 60% da população é subnutrida. É fato que esses não são considerados os únicos problemas existentes nesse território, infelizmente. E em meio a uma guerra civil, a população do Haiti enfrentou outra grande tragédia. Um terremoto de magnitude de 7,0 na escala Richter atingiu o país no dia 12 de janeiro de 2010, provocando uma série de feridos, desabrigados e mortes. Diversos edifícios desabaram, entre eles o Palácio Presidencial da capital Porto Príncipe. Uma semana após esse desastre, outro terremoto atingiu o país, fazendo com que algumas construções caíssem, já que estavam com as estruturas abaladas, devido ao terremoto do dia 12 de janeiro. O número de desabrigados foi enorme, cerca de 1 milhão, e muitas pessoas estão com medo de outra catástrofe e o consequente desabamento das residências. Por esse motivo, estão utilizando as ruas como abrigo. Considerado uma tempestade tropical, o furacão Katrina alcançou a categoria 3 na escala de furacões em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram a incrível marca de mais de 280 km/h e causaram vários prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, dando destaque às regiões de Nova Orleans, que tiveram em torno de 2 bilhões de dólares de prejuízo e mais de 1.800 mortes diretas. Além disso, estima-se que 1 milhão de pessoas foram deslocadas, fenômeno jamais visto desde a Grande Depressão, e 400 mil pessoas perderam o trabalho. Surgiram ofertas internacionais de ajuda que chegaram até mesmo de países miseráveis, como Bangladesh. Vale também ressaltar que as doações privadas de norte-americanos atingiram a soma de cerca de 600 milhões de dólares. Definido como um ciclone tropical e com alto poder de destruição, o ciclone de Bola, que foi em direção ao Paquistão Oriental e Bengala Ocidental na Índia no dia 12 de novembro de 1970, foi considerado um dos desastres naturais mais mortíferos do século XX. Entre 300 mil e 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à alta maré de tempestades que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. Segundo relatórios de meteorologia, este ciclone foi a sexta tempestade da temporada de ciclones no Oceano Índico Norte e também foi conceituado como o mais intenso, alcançando a força equivalente a um furacão de categoria 3. Este ciclone formou-se no território central do Golfo de Bengala em 8 de novembro do mesmo ano e logo após seguiu para o norte, onde conseguiu ir se intensificando. Ele alcançou seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km/h no dia 12 de novembro e então fez a sua aterrissagem na costa do Paquistão Oriental naquela noite. E é importante salientar que o governo vigente na época sofreu várias críticas da mídia pelo tratamento dado às vítimas.
O Rio Amarelo da China sofreu uma grande inundação em 1931, que pode ser um dos piores acontecimentos naturais de todos os tempos, em número de vítimas fatais. E dados confirmaram que foram mortos mais de 1 milhão a 4 milhões de pessoas, somando com os seus efeitos secundários, como destruição de casas e lavouras. Porém, não só a bacia do Rio Amarelo houve enchente, tendo em vista que todos os grandes rios da China causaram inundações nesse mesmo ano. De mesma maneira, cerca de 88 mil quilômetros quadrados ficaram completamente inundados, enquanto outros 21 mil quilômetros quadrados ficaram parcialmente inundados. Ocorrida em 1979, foi uma das mais conhecidas catástrofes vulcânicas já registradas. Várias cidades foram afetadas. Uma das mais que sofreu pelo acúmulo de lava foi a cidade de Pompeia. O Vesúvio, como foi nomeado, espalhou uma enorme nuvem de rochas, cinzas e fumaça a uma altura de mais de 30 quilômetros. E cuspindo lava a uma proporção de 1,5 milhão de toneladas por segundo, conseguindo liberar energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que o do bombardeio de Hiroshima. Nesse impacto catástrofe, morreram mais de 16 mil cidadãos devido às altas temperaturas que superaram 700 graus Celsius. E um fato curioso é que quando escavações passaram a ser realizadas em Pompeia, os arqueólogos descobriram nos limites da cidade as cascas petrificadas dos corpos decompostos de 1.044 vítimas.